A gente tem que olhar para Israel nesses últimos dias. Está nascendo peixe no Mar Morto. E esse seria das últimas profecias que iria se cumprir para Jesus voltar. Aonde não poderia ter vida, o profeta Ezequiel profetizou que as águas do Mar Morto, voltado ao oriente e ao ocidente, daria vida. E os peixes já estão brotando, algas brotando naquele mar, que não pode sobreviver ninguém, porque é muita quantidade de sal. As pessoas flutuam na água, ninguém pode afundar ali, não tem como ter vida. E está brotando vida ali. Essa semana um fotógrafo, ele tirou uma foto, e isso viralizou o mundo. Era uma foto comum que ele tirou. E ele tirou essa foto de um monte de peixe nas correntes ali, na descida ao Mar Morto. E quando ele foi no Mar Morto, ele pegou ali uma mão de sal e viu peixes. Jesus está voltando, amados. Satanás quer te focar em Hollywood, que você fica preso em filme. Satanás quer focar você e a minha vida em séries, quer focar a gente na Disney, quer focar a gente em tantas outras coisas, e Deus nos manda olhar para Israel. Foque em Israel. Vire o seu olhar para Israel, leia sobre o que está acontecendo lá. O projeto do templo já está concretizado, só falta agora vias de fato. Construir o templo. E Jesus vai voltar. Rabinos em Israel já estão profetizando nas ruas que o Messias virá. Só que eles estão esperando o primeiro Messias ainda, e é a segunda volta já. Então nosso rei está voltando. Se você chegou aqui desalinhado, alinhe a sua vida. Pastor, mas como é que eu alinho a minha vida, sendo que eu oro, eu busco ao Senhor? Amados, alinhar a vida é obediência. Deus não vai contar no juízo quantas horas você passou em oração, quantos jejuns você fez, ou quantas vezes você foi no culto. Nada disso importa se você não obedecer. Alinhar a vida é o quê? Alinhar minha boca. Alinhar minha vida, que é alinhar minhas emoções. O que é alinhar a vida? É alinhar as minhas atitudes. É alinhar os meus dedos, alinhar as minhas mãos. Aleluia. Principalmente a boca, porque dela procede bênção ou maldição. Então alinhar a vida começa pelo alinhar a sua boca. Se você precisa falar, saia da omissão, porque a omissão é pecado. Se você precisa se calar mais, então comece a se calar, porque falar demais é pecado. Peça a Jesus agora: Senhor, eu vim aqui para um alinhamento. Fala com Deus, amado. Fala com teu Deus agora. Senhor, por favor, eu não quero sair daqui Satanás me julgando porque eu estou errando, porque eu estou caindo. Então eu te entrego o meu corpo como um sacrifício vivo. Eu entrego o meu culto como um culto racional ao Senhor. Eu quero que o Senhor toque em todos os membros do meu corpo. Eu quero que o Senhor alinhe a minha alma, os meus sentimentos, alinhe a minha inteligência. Eu não posso ser um burro espiritual. Eu não posso ser um ignorante espiritual. Peça ao Senhor: Senhor, retira todas as sementes que alguém lançou maligna contra o meu coração. Há pessoas, amados, que estão envenenadas, chegam aqui envenenadas, porque Satanás lá atrás usou às vezes alguém para lançar uma semente de dúvida no teu coração, uma semente carnal. Amados, comece a andar com pessoas espirituais. Porque se nesses dias você não andar com quem é espiritual, as sementes malignas vão tomar você, e você que estava começando a querer andar, vai morrer espiritualmente, porque Satanás lançou uma semente no teu coração. Está repreendido em nome de Jesus. Peça ao Senhor neste momento. Peça ao Senhor neste momento. Fala: Senhor, em nome de Jesus, alinha o meu coração. Repreenda, meu Deus, em nome de Jesus, toda semente do diabo, ó Deus.
Repreenda em nome de Jesus, meu Deus, toda semente que não provém do Senhor, toda mentira que lançaram ao meu coração. Eu quero estar na tua verdade, eu quero voar nas asas do vento, eu quero voar nas asas do querubim, eu quero ser levado até o trono hoje de glória. Nada mais me interessa a não ser estar perto do Senhor, a não ser ter a tua presença, a não ser sentir o teu tocar, a não ser ouvir o teu falar. Eu não quero ouvir, meu Deus, mais a carne, eu não quero ouvir mais os demônios, eu quero ouvir nem, meu Deus, a mim mesmo. Eu quero ouvir ao Senhor nessa noite. Eu quero ouvir ao Senhor nessa noite. Eu quero buscar o Senhor nessa noite. Eu quero ser, meu Deus, alguém que vai chamar a tua atenção nessa noite. Perdoa os meus pecados, me lava com o sangue precioso de Jesus. Eu sei que às vezes eu estou manchado, às vezes eu cheguei aqui cheio de pecados, mas eu lhe peço, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu vim aqui com o coração aberto para pedir misericórdia ao Senhor. Me lava com o sangue de Jesus, me purifica em nome de Jesus. Senhor, eu quero nesta noite, ó Deus, trazer ao Senhor um coração, mas não um coração, meu Deus, fechado de pedra, mas eu quero trazer ao Senhor um quebrantado coração. E eu sei que um quebrantado coração o Senhor não rejeita. Então nós vamos adorar, amados. Essa canção vai ser a sua oração. Adore com toda a tua força, porque você pode achar que tem muitos dias de vida, mas o que você tem é só o hoje e nada mais. Glória a Deus. Declara comigo. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Oh, adore, adore ao Senhor nessa noite. Adore, adore sem temer. Oh, aleluia. Declare: tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Oh, erga tuas mãos e cante. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu pra nós. O quebrantado coração move o coração de Deus. Traz o céu pra
nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Declare: um quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Mais uma vez, declare: um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Aleluia. Diga assim: acima do medo, acima da dor, acima da aflição, o Senhor me colocará. Amém? Declare: colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Guia-me segurando em minhas mãos. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração
Diga: ó Deus, abre a porta. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Só você que crê, querido. Você tem que acreditar na palavra que é lançada sobre a tua vida. Você tem que crer. Aleluia! A igreja do Senhor é o único exército que sabe que quando entra numa guerra, vence com a palavra. É com a palavra. Não precisa de armas, não precisa de mãos humanas. É somente a palavra de Deus que fará a gente vencer a guerra. Então você que crê, vamos declarar isso nesta noite, em nome de Jesus, com toda a força, crendo: acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Vem comigo, vai! Acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Acima do medo, acima da dor, acima do medo, mais uma vez, acima, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Diga isso mais uma vez em forma de oração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. É tudo que queremos, Senhor. É tudo que queremos essa noite, Senhor. Ser levados ao centro do teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus essa noite. Engrandeça o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia, diga que você não consegue viver sem a presença dEle. Aleluia, oh glória, diga isso, amados, diga isso. Diga que você depende dEle, que você ama Ele. Aleluia, te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, glória a Deus. Pode se assentar, amados. Aleluia. Eu amo canções assim, que enaltece o nome do Senhor pela fé, né? Eu sei que todo mundo passa por aflições, por angústia. A gente está vivendo tempos muito difíceis, amado, né? As tentações têm sido muito brutais na vida de muita gente, né? As dificuldades, as perseguições. O homem tem se tornado muito mal, né? O homem tem se tornado
inconfiável. As pessoas, está difícil confiar, está difícil hoje você achar pessoas que te amam de verdade. O amor está se esfriando na terra. O amor está se esfriando. Então isso aumenta as angústias do nosso coração, a insônia, aumenta a solidão, as depressões. E aí quanto mais o homem fica solitário, depressivo, menos ele confia, mais ele se fecha. Não é assim? Mais a pessoa se fecha, mais a pessoa quer viver só no mundinho dela. Ela cria um mundo virtual só para ela, aonde ela seleciona o que ela pode e não pode fazer, o que ela quer, o que ela não gosta, e a gente vai se fechando cada dia mais no nosso mundo. A bem da verdade é que tem vários mundos, ó. Cada um está no seu mundinho que criou, no mundo que criou aqui. O desafio do Espírito Santo é nos unir nesses mundos, é juntar um monte de mundo e trazer para um só corpo, que é a igreja. Então, estamos vivendo um tempo difícil. O nosso desafio é sermos igual aos antigos, nesse mundo difícil. Ser aberto, não dever nada a ninguém, ser pessoa que confia mesmo, sem medo de frustrar. Claro que você tem que andar com mais cautela, mais vigilância. Você não vai contar tudo para todo mundo, você não vai se abrir para todo mundo. Você tem que escolher as pessoas certas. E outra, se abra com quem tem o Espírito de Deus. Se você se abrir, amados, com uma pessoa errada, na hora errada, você vai ser frustrado, envenenado. Você já viu crentes que quando vão em psicólogo, o psicólogo fala: separa mesmo, viva você. Esse relacionamento é tóxico, há uma incompatibilidade de gêneros, esses veneninhos que Satanás lançou sobre essa geração que é carente, que depende de um diagnóstico, mas não busca, não paga o preço de buscar. Fala: Senhor, fala, me revela. Toda revelação tem um tempo, toda revelação tem seu tempo. Até revelação de retrato, você não tirou, tem um tempinho, nem que seja segundos, vai ter um tempo. Entendeu? Então busque em Deus as respostas, amado. Você está preguiçoso para orar, e às vezes quando ora, você está ansioso para querer a resposta. Para com isso, rapaz. Deus não vai agir nesse emocionalismo. Sabe por que você está frustrando? Por causa disso. Você está buscando a Deus, demora a buscar, e quando busca, quer resposta sempre imediata. E você busca ansioso, você não tem resposta, fica perdido, age de qualquer maneira, faz de qualquer maneira, sem Deus, não esperou a resposta de Deus, aí o negócio desanda lá. Agora, sem ansiedade, nós vamos chamar as crianças aqui na frente. Queria já chamar o pregador, o irmão Gilmar vai estar trazendo a palavra revelada do Senhor. Glória a Deus. Sem ansiedade nenhuma, você vai preparar teu coração. Faz assim comigo, eu sou meio doida, mas materializa a ansiedade, pega ela na sua mão, joga debaixo do seu pé, pisa nela. Pronto, acabou. Vamos profetizar. Materializa a ansiedade, igual o Goku, né? Fazendo com a bola, né? Aí você joga para debaixo do seu pé. Então dá um pulo aí, né? Pula do Boeing lá de cima e cai em cima dela. Amém? Vamos profetizar isso às nossas crianças. Profetizamos em nome de Jesus que nossas crianças estão imunes da influência da ansiedade. Elas não serão ansiosas. Elas não serão ansiosas. Ansiedade, às vezes, não passar um videozinho ali, não ter paciência de esperar os 5 segundos. Ó Deus, isso tudo é semente. E essas sementes estão amarradas, quebradas, destruídas. Toda a influência da ansiedade
em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode ir lá. Glória a Deus. Amados, agora sem ansiedade, você vai ouvir a palavra, rapaz. Desfruta dos cultos, gente. Desfruta dos cultos. Quem viu o videozinho que eu mandei lá no grupo, falando do missionário que foi lá foi onde mesmo? Esqueci, na África, não lembro aonde, Etiópia. Lá na Etiópia, né? E aí o missionário daqui falou com o pastor lá: não, vou orar por você. Ele falou: você vai orar por mim não, meu filho. Eu que vou orar por vocês, sabe por quê? É verdade que lá vocês têm culto e pode ir a hora que quiser, cara. É verdade que lá vocês podem ter a Bíblia que quiser. É verdade que lá vocês podem se reunir para orar, para buscar a Deus, estar em comunhão. É verdade que vocês têm tudo e não, então nós que temos que orar por vocês. O sonho deles, amados, não é materialista igual o nosso. O sonho deles é poder ter uma igreja para reunir todo dia, se bobear. Pensa, e às vezes a gente mede esforços para estar com Deus. Não, hoje eu não vou, uma dor de cabeça. Não, hoje eu não vou. Mas eu só não vou vir se eu estiver morrendo. Só se eu estiver mesmo, mas se eu estiver morrendo, eu morro na igreja também, é o melhor lugar. Não. Já sepulta, já faz velório aqui de uma vez. Oh meu Deus, não é porque eu sou pastor não. Eu valorizo os cultos, eu só tenho hoje. Meu filho, do jeito que eu estou, vou infartar daqui uns 3 dias. Está ruim, está brabo. Está todo mundo brabo, véio. Pensa. É uma benção. Então, valoriza, amados, os cultos. Igual, para agora, sem ansiedade. Você vai abrir sua Bíblia. Deus já revelou para o Gilmar a palavra dele. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Vai sacudir você aí, vai mexer, vai plantar alguma coisa aí. Deixa Deus plantar, rapaz. Agora espera a semente germinar. Espera ela germinar. Você planta agora, você quer que ontem a unção já desce, não é assim não. Espera acontecer, sem ansiedade. Não queira dar o que você ainda não tem. Tem muita gente assim, querendo ser usado por Deus, mas quer dar o que ainda não foi autorizado para dar, o que ainda não tem capacidade para suportar as batalhas que vêm, pelo ministério que pediu. Não seja ansioso. Pega a ansiedade de novo aí, joga no seu pé. Aleluia. Meu Deus, fala, Deus. É a única frase que queremos ouvir. Ministra através do irmão Gilmar, Senhor. O Senhor já ungiu, já preparou, já vocacionou, já encheu, já revelou. Agora prepara como arado a terra. Prepara agora a terra para receber a semente. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Queria de antemão agradecer a igreja pelo carinho aí, pelo cuidado. Passei aí por quase 15 dias baqueado, balançado. Às vezes tinha gente que me via, ficava duvidoso, preocupado. Alguns perguntavam. Quando eu tô meio assim, eu fico meio armado. Então tem gente que fica mais retraído de perguntar, mas o Senhor, Ele vai dando vitória, Ele vai sustentando, e em tudo a gente consegue absorver desse cuidado de Deus, dessa manifestação do Espírito Santo com amor, com cuidado, com zelo, com intercessão, porque a igreja é isso. Porque quando um membro do corpo está doente, o corpo todo sente, o corpo todo padece. E o pastor tem falado muito sobre esse lado da humanidade. Então, quando você vê um irmão do seu lado, na sua frente, que às vezes está cabisbaixo, mais triste, mais acanhado, é o dia mau, igreja. São os dias maus que nos acomete, seja fisicamente, seja emocionalmente.
Então o melhor que nós temos a fazer é interceder. Às vezes a gente cogita tantas possibilidades, mas o Senhor só quer que a gente ore, interceda e creia que Ele que faz a obra, o sobrenatural é dele, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nosso coração está aqui disposto, Jesus. As nossas vidas estão sedentas, Deus. Sedentas, Deus, da Tua presença, de receber, Deus, das águas do Teu rio. Espírito Santo, no nome de Jesus, que cada coração que está aqui nessa noite, Pai, estejam sensíveis, Deus, ao receber a Tua palavra. Pai, que não haja confusão, distração, más interpretações, mas que o Teu Espírito tenha liberdade, Deus, de acessar o nosso espírito com a Tua revelação, Deus. Pois nós queremos, Deus, ser fortalecidos pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, no nome de Jesus. O Senhor, Ele já tinha ministrado essa palavra no meu coração, e hoje pela manhã, quando a chuva veio, eu falei, é assim que o Senhor trabalha, porque nós vivemos pela ótica natural da nossa vida, momentos escassos, às vezes escassez de calor, de chuva, de frio, e o Senhor vinha ministrando no meu coração há alguns dias, estágios onde a igreja tem se encontrado de uma forma tão escassa. E escassez está totalmente relacionado à ausência, à insuficiência, à carência, à pouca quantidade. E quando a gente olha para o retrato da igreja atual, a gente vê que entre tantas escassezes existe uma em específico que o Senhor quer ministrar essa noite. E quando nós falamos sobre Jesus, como que nós nos vemos falando da pessoa de Jesus, da santidade de Jesus, do caráter de Jesus? Onde que nós nos encontramos em Jesus? Talvez se eu te perguntasse, se você pudesse escrever nesse momento, se eu te perguntasse, você é o que de Jesus? E você pudesse escrever em uma palavra, talvez o que você colocaria? Em poder mencionar, eu sou isso de Jesus. Será que você consegue se apresentar como quando se fala sobre Jesus? Eu sou o que de Jesus? E a escassez dos dias atuais que nós temos vivido é a escassez de sermos discípulos de Jesus. Porque há uma inversão de valores e tantas coisas que quando Jesus esteve na terra Ele estabeleceu, Ele levantou, Ele liberou, Ele delegou, e nós vemos nos dias atuais que Satanás ele vai maquinando, ele vai apagando, ele vai atualizando, e a igreja vai aceitando. Então a maior escassez que nós temos, uma das maiores talvez, é essa escassez de discípulos, porque o discípulo nada mais é do que um aprendiz. E o aprendiz, ele chama muito atenção porque ele tem um desejo de ser igual ao seu professor, o seu instrutor. Mas quando a gente olha para Jesus, o desejo é de ser como o mestre. A característica, a identidade do discípulo é porque ele espelha Jesus. Não é do caráter talvez da igreja metodista, mas a gente vê tantas igrejas que levantam muito esse papel do discipulado, mas de uma forma muito natural existe aqui presente entre nós essa afetividade, esse caráter sendo passado. Por quê? Porque quantas pessoas que nós vemos que se converteram aqui, aceitaram Jesus aqui, e tem muito do discipulado do pastor Caio,
da identidade espiritual do pastor Caio. Não que nós que viemos de outro ministério não temos, porque nós vamos adquirindo à medida do tempo, conforme nós vamos caminhando. Mas não é porque é do pastor Caio, é porque o pastor Caio escolheu uma posição em Deus de ser discípulo de Cristo. E assim como Paulo, ele mencionou e ele instruiu, em certo momento ele liberou, ele teve essa autonomia em Deus, porque ele sabia quem ele era. Ele disse que eles poderiam ser imitadores dele, assim como ele era de Cristo. Então, as pessoas que nós escolhemos caminhar, que nós escolhemos aprender delas, nós começamos a nos tornar discípulos dela. Mas o que vale a pena nós começarmos a assimilar é se de fato essas pessoas, elas de fato são discípulas de Cristo, se elas escolheram estar nesses lugares de revelação em Deus. Então eu começo a olhar que quando nós vamos nos evangelhos, nós começamos a observar algumas questões tão peculiares. Jesus, ele nomeou, ele chamou e ele instituiu 12 como seus discípulos. E isso nos dias de hoje se estendeu à igreja, ao corpo de Cristo, aqueles que de fato querem ser os discípulos dele. Então abram suas Bíblias, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso de número 24, diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Somente até aí, pode se sentar. Se você quiser permanecer com a palavra de Deus aberta. Então nós como igreja, nós começamos a observar, e nós vamos adentrar aqui a esse versículo com um pouco mais de riqueza de detalhes, mas nós começamos a observar que Jesus, ele ao instituir, ao chamar e nomear os seus discípulos, ele passou a ter todo um cuidado bem específico, bem direcionado em Deus. Por quê? Porque ele tinha como um propósito imprimir tudo que Deus tinha liberado nele, tudo aquilo que Deus tinha o confiado. Jesus entendia que precisava imprimir na vida daqueles 12. Ele precisava marcar a vida daqueles 12. E foi um marco profundo, porque foi 12. E assim como o João ministrou semana passada sobre a multiplicação, a divisão, a subtração, foi algo que se multiplicou no decorrer dos anos. E essas marcas, a gente começa a observar que quanto mais o tempo foi passando naqueles primeiros anos, naqueles primeiros séculos, a gente viu uma força muito profunda na vida da igreja. Uma igreja que era determinada com as coisas de Deus, com aquilo que queria, com aquilo que esperava. Uma igreja que não tinha medo, uma igreja que não tinha crise. Discípulos estabelecidos em Deus, gerados em Deus, com entendimento. Eles sabiam o porquê que eles tinham sido chamados, a missão deles, o que tinha sido confiado na vida deles. Só que mesmo aqueles que não tiveram uma oportunidade de estar com Jesus ali em carne, dali por diante passaram a ter a oportunidade do Espírito Santo de Deus ministrando, do Espírito Santo de Deus conduzindo. E a gente começa a observar que no contexto de hoje chega a entristecer, porque não foram marcas que foram geradas de qualquer forma, foram marcas que teve um preço de sangue,
Teve pessoas que se dispuseram das suas vidas, das suas famílias, para que aquelas marcas elas fossem estabelecidas, para que a palavra de Deus ela fosse propagada, para que realmente o reino de Deus alcançasse e avançasse. E nós começamos a olhar para os dias de hoje, onde talvez a palavra discípulo ela tem se perdido, a menção dela, a profundidade dela tem se perdido. Por quê? Porque a graça ela tomou uma proporção muito grande. Eu tenho para mim no meu espírito, eu tenho para mim em Deus que a graça ela é gerada dentro de critérios. E para mim um dos maiores critérios que tem é que a graça ela se estabelece dentro da verdade. A graça ela não se estabelece em opiniões, em achismos, em palavras motivacionais, em literatura, em psicologia. A graça ela se estabelece, a graça ela é encontrada, ela é revelada aos nossos corações mediante a palavra de Deus. Então qual é a crise que a nossa geração tem acerca da graça? Quando nós olhamos para a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo Paulo ele traz oh glória, da glória igreja. Muitos dias sem falar, vai enferrujando. Em 1 Coríntios 10, verso 23, o apóstolo Paulo ele nos diz o quê? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas o quê? Em todas o quê? Edificam. Então quando nós olhamos para o contexto de graça que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, a gente deve se perguntar se aquilo que nós escolhemos fazer, que nós nos colocamos à disposição de fazer, aleluia, de fazer, primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: edifica? Porque nós entendemos que a liberdade nós temos, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E aí a gente se pergunta, porque a gente fica muito duvidoso: será que eu posso? Será que eu não posso? Será que é pecado? Será que agrada a Deus? Será que desagrada a Deus? E a gente se coloca num lugar em Deus e a gente se pergunta: isso edifica o quê? Isso edifica a quem? Porque a gente começa a observar que no contexto de graça hoje, que a nossa sociedade vive, que a igreja tem escolhido viver, muitas coisas não têm edificado, e edificar é construir. Se existe algo que a nossa fé, debaixo da presença de Deus, em Deus, por parte do Espírito Santo, o mover de Deus, ele vem para construir. Do lado de fora para construir, do lado de dentro para desconstruir. Todos os dias esse processo ele é diário, onde o Espírito Santo ele está atuando, desconstruindo tantas coisas, tantos princípios errôneos, tantos pensamentos equivocados, tantos pensamentos corrompidos. E o Espírito Santo de Deus ele está desconstruindo isso dentro de nós. E o Senhor ele nos coloca em lugares de construção, de edificação. E Deus, antes de trazer a palavra, Deus sempre nos coloca em situações que a gente começa a se encontrar, porque a gente precisa se perguntar se edifica. E há 2 semanas atrás, só o pessoal que estava lá atrás vai entender, que o pastor brincou com algo, alguns dias seguidos comigo lá atrás, e foi uma correção em amor. Foi uma correção em amor.
E a gente precisa entender o que em Deus? A gente precisa entender se aquilo que a gente posta se edifica. Quem não me seguia, depois que se quiser seguir, me segue, gente, que às vezes vocês vão entender. Tô brincando. A gente precisa, me segue lá, gente. Mas foi uma correção em amor. Foi a primeira vez, tá, igreja, que o pastor me exortou em amor. Confesso. Mas a primeiro momento a gente não entende. A primeiro momento existe correções. Existem coisas que a gente posta que não edifica, e a gente fica no nosso coração, normal, é normal, não tem nada demais nisso. E aí depois, no decorrer dos dias, porque não foi uma exortação de um dia, foi uma exortação de quase 5 dias direto. E aí Deus começou a direcionar o meu coração, me fazer entender o porquê. Eu vou ficar no nome de Jesus. E aí eu comecei a entender em Deus que existem lugares, existem coisas que Deus te confiou, chamados de Deus, propostas de Deus para a sua vida, que compete a você. E se existem coisas que os outros vão escolher fazer, vão escolher postar, vão escolher divulgar, vão escolher propagar, é uma escolha deles. E você precisa olhar para o seu lugar em Deus e entender o que Deus te confiou, se está à altura, se compete com a realidade espiritual que o Senhor tem para a sua vida. O que tem edificado, o que tem construído, se tem te levado para o propósito, se tem te aproximado dele. E a igreja hoje está cercada, e eu tenho isso para mim. Talvez ele poderia falar, nomear até um demônio e nomeá-lo de modismo. Mas eles estão ocupados, trabalho árduo, e já não é com a igreja, porque a igreja já não dá tanto trabalho como dava antes. Porque a igreja de anos atrás, de séculos atrás, a preocupação dela era de fato ser discípulo, era ser parecido, era ser semelhante, era de fato exalar Deus. Ela tinha como base, como referência, profetas, apóstolos, pastores, homens e mulheres ungidos, e isso instigava a igreja. O desejo da igreja não era parecer com o mundo, não era expressar aquilo que o mundo tinha, o brilho do mundo, as cores do mundo. A igreja das gerações anteriores, ela de fato queria o quê? Ela queria exalar a presença de Deus. E hoje não. E a gente começa a entender que talvez Satanás não tenha tido tanto trabalho com a igreja, porque o modismo tem feito muito, boa parte. Satanás, ele decidiu terceirizar o serviço, e boa parte desse serviço terceirizado que tem de fato nos impedido de estar em lugares de discípulos de Deus, chama modismo. E o modismo ele vem com uma função de dar títulos e rótulos. Essa é a função do modismo nesses dias. E a gente começa a ver que o modismo ele tem tomado lugar no coração da igreja, porque a gente começa a ter opiniões tão inversas, valores tão inversos daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, e a gente começa a exalar, liberar coisas que não tem construção em Deus, que não vão edificar. E o modismo ele vem rotulando, trazendo títulos, e no nosso meio a gente começa a ter o que nos nossos corações? Que tem que ser tudo mais bonito. Se a gente começar a observar a vida da igreja hoje, a gente começa a olhar para dentro de nós e entender que tudo tem que ser o mais bonito, tudo tem que ser o melhor, tem que ser melhor do que o outro. E a gente começa a ter algumas preferências malignas, porque fulano canta melhor, canta mais, canta muito, porque a fulana é a que
dança demais, dança muito bem. E a gente começa a colocar o quê? Rótulos. Porque eu gosto de ir na quarta-feira que quem vai pregar é fulano de tal. Porque a minha preferência é o fulano. A sua preferência tem que ser o Espírito Santo de Deus. Porque quem fala, quem libera nesse altar, quem revela nesse altar, seja quarta, seja domingo, seja outros dias, é o Espírito Santo de Deus. E quem dança? Porque a dança não é algo artístico, a dança ela é algo espiritual. A dança que acontece aqui, ela é para fechar o abismo que o diabo tenta criar entre o altar e a igreja. E a dança ela se coloca no lugar de guerra. A dança é uma ponte espiritual que está aqui o que? Gerando esse ambiente de adoração na igreja. A dança não é para ser bonito, a dança é para ser profético, espiritual, para derramar e fluir sobre a vida da igreja. Mas o nosso olhar é carnal, é terreno. As pessoas querem observar a roupa, a coreografia, se está sincronizado, se não está. Quem ministra, a dança é um instrumento de guerra espiritual dentro da igreja. E a gente não tem tido uma sensibilidade espiritual para a gente poder ter esse senso em Deus. E eu falo de uma realidade, igreja, que eu ouço constantemente, não é por uma, não é por duas pessoas, são por várias pessoas. Quantas pessoas que escolheram estar em igrejas, congregar em igrejas. Eu não estou aqui me colocando em oposições ministeriais. Eu estou aqui fazendo uma colocação sobre pessoas que, por causa do modismo e por causa de rótulos, escolheram estar em lugares onde o valor é a placa. Onde tem o quê? Onde tem benefício. Mesmo que a presença do Espírito Santo, ela não seja real naquele lugar, ela não reine naquele lugar, já não importa. Importa o modismo, importa que é bonito, importa que tem nome, importa que tem visibilidade. E aí a gente começa a entender por que os discípulos estão escassos. Por causa de quê? Porque se a presença de Deus estiver presente ou não estiver, importa é a aceitação. Tem que aceitar. Tem que aceitar os meus prazeres, os meus gostos. Tem que estar dentro da minha perspectiva de caminhar com Cristo. E eu sinto te dizer que se nós como igreja estivermos nesses lugares, dessas escolhas, de achar que Jesus ele vai se humilhar aos nossos currículos manchados, não, ele não vai, igreja, ele não vai, porque as pessoas por vezes têm visto Jesus, têm olhado para Jesus como um mendigo, carente, que precisa de nós, e Ele nunca precisou, que depende de nós, e Ele nunca dependeu. E a gente começa a ver que tem um problema que entrou dentro da igreja, que é o ser filho. O rótulo ele estabeleceu isso muito bem. Ser filho. Ser filho, ser filho. O discípulo ele foi substituído por ser filho. E há problema em ser filho? Não há problema em ser filho. O problema é o que você faz. E se de fato você tem estado nesse lugar de ser filho. 1 João 1, verso de número 12. 1 João 1, verso de número 12.
O que? Está errado? Misericórdia, Jesus. 1 João. Segunda João. Põe lá para nós, 2 João, então. 12. Não é isso aqui, mas eu vou achar aqui. 1 João. Vou achar aqui. Era para ser 12, verso 12 e 14. Não, ainda não, mas eu vou achar aqui. E o que é que eu quero dizer sobre o ser filho? Que de fato tem se tornado um problema nos nossos dias. Porque nós começamos a trazer para os nossos corações que nós podemos tudo e que o papai, ele aceita tudo. Não é bem assim. As pessoas, elas, com esse rótulo que elas receberam, elas entraram nesse ciclo de que é possível, pode ir por esse caminho, pode ir por esse caminho, e que por vezes tudo vai dar certo no final, e que vai ser algo muito aceitável. E não é algo aceitável. Por quê? Porque se existe uma característica que nós extraímos do Filho de Deus, é porque o Filho de Deus, ele é íntimo de Deus. E eu comecei a recordar quando eu olhei um pouco para trás na minha vida, onde eu passei mais de 20 anos, talvez eu já tenha falado em um outro momento, que eu passei por mais de 20 anos da minha vida, sabendo quem era meu pai, mas nunca tive a oportunidade de chamar ele de pai. E isso me remeteu o quê? Não havia intimidade. Eu sabia quem ele era, eu vivi com ele dentro da minha casa por 9 anos. A gente tinha um contato muito distante, mas não havia um relacionamento, não havia uma intimidade. Então isso me chegou a um estágio da minha vida em Deus. Já estava por volta dos meus 21 anos de idade, onde o Espírito Santo, num dia na minha casa, na época eu morava sozinho, começou a me confrontar sobre realidades em Deus, de coisas que eu precisava acertar. E Deus, ele questionou o meu coração: como que você tem um pai, sabe quem é o seu pai e não chama ele de pai? Qual é a possibilidade de você me chamar de pai, de eu poder chamar Deus de pai, se nem o pai terreno que eu tinha, eu nunca o chamei de pai? Por uma decisão dele. Eu respeitava uma decisão dele de não ter ensinado nem eu e nem o meu irmão chamar ele de pai, e a gente cresceu assim, sem chamar ele de pai. E um certo dia, nesse mesmo dia, Deus, ele trouxe no meu coração o seguinte: você vai ligar para o seu pai, você vai pedir ele perdão, você não vai cobrar nada, você não vai justificar nada, você vai pedir ele perdão por ter sido um filho ausente. Por quê? Porque quando nós nos deparamos com Cristo, quando nós vivemos com Cristo, nós temos aprendido, nós somos ministrados por tantas verdades que as pessoas lá fora não são, que elas não têm conhecimento, que elas não são ministradas com a mesma intensidade, e por vezes nós queremos cobrar das pessoas que estão lá fora algo que só nós recebemos.
Nós achamos que as pessoas elas têm que vir, elas têm que se retratar conosco, mas o Espírito Santo de Deus está falando: vai, ministra, libera aquilo que você tem recebido de Deus. E realmente foi algo libertador para a minha vida, porque eu sempre tentava me aproximar, me relacionar com Deus nessa intimidade, tendo Deus como Pai, mas eu sempre tinha esse bloqueio em mim, porque algo não estava ainda acertado, não estava bem resolvido dentro de mim. E eu liguei para ele, e meu pai é muito difícil conseguir falar com ele, porque dependendo do dia, o álcool sobe e nada sai. Nesse dia eu falei, coloquei no meu coração: eu vou ligar, se chamar uma vez e ele atender, é porque é de Deus. Tocou uma vez, chamou, ele atendeu, ele não tinha bebido. E aí eu comecei a me retratar com ele e liberar no meu coração aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração. Porque existem momentos das nossas vidas que Deus ele vai nos colocar em lugares, em oportunidades de acertar tantas coisas. E tudo que a gente precisa é abrir o nosso coração e permitir com que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que nós, por nós mesmos, nunca conseguiríamos fazer. E as pessoas elas têm se colocado nesses lugares em Deus de ser filho, sem entender que existe uma responsabilidade, existe um caminho para poder proferir isso. Porque ser filho, quando eu olho para a palavra de Deus, eu trago isso para o meu coração, que é a gente reconhecer. O filho, ele entende que ele é uma partícula do amor de Deus. Ser filho de Deus é uma partícula minúscula do amor de Deus. E eu começo a entender que quantas pessoas têm esperado por esse amor. E não é um amor natural, não é um amor humano. É o amor de Deus que está inserido em nós e que precisa ser liberado. Deus sempre vai nos colocar em lugares tão estratégicos para que esse amor ele seja manifesto. E quando nós chegamos aqui, no texto onde nós lemos, de Mateus capítulo 16, a gente começa a olhar e identificar o que um discípulo tem. Quais são as condutas de um discípulo? Como que um discípulo ele se prontifica em Deus? Porque no início aqui do verso, quem quiser abrir lá novamente, Mateus 16, verso 24. A primeira parte do verso diz: então disse Jesus aos seus discípulos. Quem disse? Disse a quem? Aos seus discípulo. Porque aqui era um momento de intimidade, de particularidade. Jesus ele não estava se voltando para a multidão, para um grupo em específico. Ele estava se voltando para os seus discípulos. E eu começo a entender que Jesus ele nunca deixou de falar. Nunca. Nem com os seus discípulos nesse momento histórico e nem nos dias de hoje. Jesus ele nunca deixou de falar, mas Jesus ele tem um compromisso muito específico com os seus discípulos. O compromisso, a prioridade que eu vejo em Jesus. E não só aqui nesse versículo, quando Jesus falava em parábolas, e ele contava as parábolas, e depois em um determinado momento que ele estava com os seus discípulos, ele começava a trazer a revelação daquela parábola. Existem chaves espirituais, existem segredos que são revelados somente aos seus discípulos. E eu começo a trazer para o meu coração que se está faltando a voz de Deus, é porque nós
temos que nos posicionar quanto a ser discípulos de Deus, ser discípulos de Jesus. Porque a palavra é bem clara em dizer que Jesus, ele falava aos seus discípulos. E assim como o pastor falou logo agora há pouco, sobre essa necessidade de respostas imediata. E a gente precisa entender algo. Repita comigo: Google é Google. Google é Google. Deus é Deus. Você já notou que quando a gente tem algumas dúvidas, a gente precisa de algumas respostas imediatas, o que a gente faz? Pelo menos eu. Tem hora que a Stephanie lá em casa me pergunta umas perguntas que eu não sei de onde que ela tira, e eu falo assim: olha ela no Google lá e me conta a resposta. Quantas dúvidas que nós temos, quantas coisas nós queremos aprender e saber, e nós vamos no Google. Só que depois nós transferimos isso para a nossa fé e nós achamos que Deus é Google, que é só a gente falar, perguntar, colocar em oração e a resposta lá vai vir de imediato, e não vai vir de forma rápida, porque Ele continua sendo Deus e Ele não se submete ao nosso tempo, às nossas ansiedades, às nossas crises, aos nossos caprichos. Ele não se submete a isso. Então eu começo a trazer para o meu coração que se está faltando a voz de Deus, se você tem tido dificuldade em ouvir a voz de Deus, é porque você não está posicionado no lugar de discípulo. Porque o discípulo, ele se prontifica em ouvir. E o versículo continua dizendo: se alguém quer vir após mim. Jesus, ele estava dizendo o que para os seus discípulos? Se alguém quer me acompanhar. Não tem um ponto de interrogação, não é uma pergunta. Ele está deixando um esclarecimento para os discípulos. Se alguém quer vir após mim. É o mesmo de dizer: se vocês querem avançar comigo, se vocês querem implantar o reino de Deus comigo, se vocês querem manifestar das curas, dos milagres, dos prodígios, da libertação, se vocês querem. E o problema é que nos dias de hoje nós não sabemos o que nós queremos. Nós acordamos querendo algo e deitamos pensando em outra coisa totalmente diferente. Se tem algo que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar em nós nesse tempo, é o que nós desejamos. A gente precisa entregar os nossos desejos ao Senhor. Por quê? Porque não pode ser nosso. Não pode ser algo que está o tempo todo tomando lugar dentro de nós. Precisa estar em concordância com aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Então ele põe essa colocação: se alguém quiser. Mas Ele não quer ninguém de qualquer jeito. Ele não quer por conveniência. Ele não quer por barganha. Só que as pessoas têm entendido a fé de uma forma muito estranha, que tem hora que me preocupa, porque eu não consigo entender a visão que nós como igreja começamos a ter de Jesus. Mas uma coisa é muito clara, que para estar com Ele, para seguir com Ele, para avançar com Ele, tem limite. Tem limite, tem obediência e precisa ter amor. Essa colocação, se alguém quiser, ela pode estar firmada nesses 3 pilares. Se alguém quiser, é debaixo de limite, é debaixo de obediência e tem que ter amor. Vamos ver se dá agora, 1 João 5. 1 João 5, verso 3. Se o anjo não tiver colocado errado aqui a revelação. Eu acho que o outro, na hora que eu fui escrever, o anjo saiu e eu fiquei. Esse aqui deu certo.
Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos ler mais uma vez? Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E tudo se resume em uma única coisa: amar é obedecer. Quer de fato provar para as pessoas que não é necessário provar, mas quem tem essa necessidade de provar para as pessoas, de provar para si mesmo, se você ama ou não ama ao Senhor, você vai conseguir provar isso através da sua obediência. Você não vai provar com palavras, com discursos, com cenas, você vai provar com a sua obediência. Ele continua dizendo aqui, no verso que nós estávamos lendo, de Mateus ainda. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, meu Deus, mas ele não é amor, ele não é aceitação, ele não é pode tudo e o problema está com a gente, que é preconceituoso, que é nomeado de tantas formas. E eu começo a olhar para essa colocação de Jesus: negue-se a si mesmo, sobre se negar. E nada mais é do que uma colocação de deixar o seu egoísmo, deixar as indiferenças, deixar as competições, deixar as frustrações. Quantas coisas há dentro de nós que nós precisamos orar e falar: Espírito Santo, me ajuda, porque eu não consigo negar. Mas eu entendo que é um mandamento em ti, para que eu possa estar com o Senhor, para que eu seja discípulo do Senhor, e eu preciso negar. Eu preciso negar a mim mesmo, os meus pensamentos, as minhas paixões, as minhas escravidões. Eu preciso negar. Porque eu começo a observar que quando não há obra através de nós, quando as nossas vidas elas não expressam a obra de Deus, é porque não foi feito em nós a obra de Deus. Porque quando a obra de Deus ela é feita em nós, ela não é somente feita em nós, mas ela passa por nós, e essa obra ela o quê? Ela é constante. Ela vem nas nossas vidas, ela é trabalhada em nós, e isso vai fluindo. A gente tem amor em expressar, em realizar a obra de Deus. Mas quando não há obra em nós, através de nós, é porque algo ainda está em falta, é porque algo precisa ser negado, precisa ser deixado. E assim como nós estávamos cantando, e quando nós declarávamos essa verdade, o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe algo no meu coração, quando nós cantamos: ó Deus, abre a porta para mim. Ó Deus, abre a porta para mim. E o Espírito Santo de Deus dizia no meu coração assim: eu já abri a porta para muitos, mas eles não entram. A porta foi aberta. E você precisa ter a iniciativa de entrar, porque além de você pedir para ele abrir a porta, você quer que ele te coloque lá dentro. Ele está te dizendo: a porta está aberta, e você precisa decidir entrar. Você precisa decidir se posicionar.
Você precisa expressar em Deus de que lado você está. Porque eu creio que a oração efetiva é a oração que ela é produtiva no reino de Deus. E eu creio que Deus ele tem prazer em responder às nossas orações, em liberar chaves, em abrir portas. Mas nós como igreja, nós não entendemos o que nós queremos. Se nós queremos entrar, se nós queremos sair, se nós queremos ficar em lugares de comodismos e de conformismos. E ele pergunta, você vai entrar? Você vai entrar? Porque nós vemos em Apocalipse quando diz, eis que estou à porta e bato. E aí compete quem abrir essa porta. Existem portas que nós temos que liberar em Deus. Nós precisamos declarar, eu estou abrindo, Deus. Eu estou abrindo portas, áreas da minha vida que por vez têm estado fechadas pelo medo, pela insegurança, pela frustração. Quantas vezes eu tenho fechado meu coração para o tratado de Deus, seja a pessoa de Deus tratando, seja Deus levantando por vezes a vida do pastor, e a gente tem uma facilidade muito grande do que? De rejeitar, de resistir. E ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. E você precisa identificar se o contexto, o cenário que você está vivendo, se a porta está fechada porque você fechou, ou porque espiritualmente ela precisa ser desatada. E para finalizar, vem dizendo, tome a tua cruz e siga-me. Tome a tua cruz e siga-me. Tome a tua cruz e siga-me. Tudo que eu tenho a dizer sobre esse versículo é que nós só vamos seguir se nós nos apossarmos da nossa cruz. Nós só vamos seguir se nós nos apossarmos da nossa cruz. E assim como nós lemos lá em 1 João 5, que os seus mandamentos não são penosos. Essa cruz não é um fardo insuportável de dor, de mágoa, de tristeza, como as pessoas por vezes elas olham e elas colocam a cruz dessa forma. A gente precisa entender que a cruz é assumir um lugar em Deus. Tomar a sua cruz é assumir um lugar em Deus, é se posicionar, é entender que há um propósito. O que levou a Jesus a assumir a cruz por nós foi por um propósito. Quando nós assumimos a nossa cruz, nós entendemos que há um propósito a ser cumprido a qualquer preço. Eu vou assumir a minha cruz porque eu entendo que há um propósito e ele vai ser pago a qualquer preço. Pode custar o quê? Pode custar interesses pessoais, pode custar renúncias, pode custar sonhos, pode custar tantas expectativas, para que vidas sirvam vidas. Uma vida só tem valor se for para servir outra vida. E o propósito ele está estabelecido em cima disso. Que o Mestre seja visto. Que o Mestre seja visto e seja refletido através de nós, enquanto discípulos. Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Se você entende que você precisa se posicionar em Deus quanto um discípulo, se você entende que áreas da sua vida precisa ser colocada nesses lugares de ajuste em Deus, você vai orar aí no seu lugar, você vai pedir o Espírito Santo que te auxilie, que te direcione, que te guie nesse momento. Pai, nós como igreja, nós queremos te louvar porque o Senhor ainda nos ama, porque o Senhor é aquele que tem, Deus, bradado com voz, Deus, de autoridade. Pai, nós, Deus amado, estabelecidos no Senhor Jesus, o Senhor que nos estabeleceu enquanto discípulos, o Senhor nos deu autoridade para fluir, para conquistar.
Ah, Deus, e no nome de Jesus, quantas vezes nós não temos, Deus, Pai, nos colocar nesses lugares, de sermos enviados, de sermos usados, Pai, com autoridade, com ousadia. Mas Espírito Santo, nessa noite nós pedimos a Ti, para que a Tua igreja seja levantada novamente, Deus, assim como Jesus ergueu aqueles 12, Pai, profeticamente, Deus, nós cremos que o Senhor tem levantado 12, 24, 36, Pai, que o Senhor tem levantado uma igreja, Deus amado, que está debaixo de autoridade, Pai, que tem, Deus amado, um líder, Deus amado, como referência, Pai, como espelho, Deus, Pai, como alguém, Deus, que decidiu, que escolheu, Pai, ser Teu discípulo, Pai, e assim nós Te louvamos, porque, Pai, quantas igrejas não têm a oportunidade de ter um líder referencial, que expressa Jesus, que prega Jesus, que ama Jesus, que exala desse amor quanto vive. Pai, nós Te damos graças, Deus. Como igreja nós pedimos a Ti nessa noite, levanta-nos, Deus, Pai, nos faz caminhar novamente, que nós venhamos nos apossar dessa cruz, para que nós possamos seguir. Pai, quantas pessoas têm questionado, que não têm conseguido caminhar, que não têm conseguido seguir, que não têm conseguido conquistar, porque estão estagnadas, paralisadas, mas é por não se posicionar e se apossar dessa cruz. Sem cruz não há como seguir, sem cruz não há como avançar e não há como conquistar. Por isso, Pai, nessa noite nós pedimos a Ti, que o Senhor continue sendo nossa força, nosso refúgio, nossa fortaleza, e nós Te louvamos pela Tua presença, no nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Louvado seja Deus, amados. Glória a Deus, palavra forte. Vamos alinhar aí a nossa vida, em nome de Jesus. É noite de alinhamento. Você vai sair daqui um pouquinho mais crente, que é tudo que o inimigo não quer, não é isso? Glória a Deus. Nesse momento, pega o teu dízimo, a tua oferta nas mãos. Se você trouxe aí o teu dízimo, nós vamos conquistar muitas coisas aí nessa cidade, amados. Tem muitas almas que precisam ser alcançadas. Só que eu queria que você tivesse o discernimento nesses últimos dias. Deus, Ele está querendo salvar Israel. Existe uma preocupação de Deus de salvar os crentes que só frequentam a igreja, mas não são salvos. Tem almas perdidas dentro das igrejas. Então Deus não está muito, não vou dizer Deus não está, Deus pelo menos tem direcionado a nossa igreja a pregar para crente. Para crente. A gente não está pregando pregações para fora. Eu acho interessante é que mesmo a gente pregando para os crentes, Deus tem salvado os de fora e também os de dentro. Não é porque você está aqui que você está salvo, não, meu irmão. Tem um padrão para entrar na glória, né? Então não é porque a gente frequenta a igreja. Você pode ter carteirinha de 40 milhões de anos. Se você não for, meu filho, obediente, então Deus está alinhando aqui. Ver pregações como essa do Gilmar, pregações como da Lua Lisa, do João, do Rodney, quando está pregando, as pregações, os pregadores que vêm aqui, Deus está pregando para os crentes. Ele está falando para a gente. Se coloca no lugar, se coloca no padrão, se coloca nisso, toma posição nisso, cuidado com os venenos, cuidado com isso. Só que as escolhas são nossas, né? Só que há uma direção de Deus aí. Deus está direcionando a igreja aí, está pregando. Precisando de alguma cura, receba agora em nome de Jesus. Você crê? Tem que crer, mas Jesus está aqui. Creia, você é crente, filho.
Estou falando para ninguém do mundo aqui não. Você é crente. Aleluia. Está precisando de bênção no seu casamento? Receba agora. Receba agora unção, paciência. Aleluia. Receba paciência agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pega o teu dízimo, a tua oferta. Nós vamos consagrar o Senhor neste momento. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos neste momento trazer ao altar a nossa fidelidade. Separamos neste momento, ó Deus, do muito que o Senhor tem nos dado, o pouco que o Senhor tem nos pedido. E nós queremos te agradecer porque nada tem nos faltado. Sabemos que é a tua mão. Te agradecemos pela chuva que banhou a terra nesta madrugada e durante a parte da manhã. Como estávamos precisando dessa chuva, Deus. Pedimos que chova mais, que caiam mais chuvas sobre Divinópolis e sobre o Brasil. Meu Deus, faça chover. Em o nome de Jesus, precisamos muito da chuva para a glória do Senhor. Declaramos também nesta noite saúde sobre o teu povo. Abençoe a vida financeira de cada família aqui representada, ó Deus. Nós profetizamos, Senhor, abre portas, retire em nome de Jesus, ó Pai, o devorador, o gafanhoto, ó Deus, demônios que trabalham travando nesta área. Eu sei que há portas fechadas aqui, o Senhor me diz, por causa da boca desta pessoa. Briga demais, xinga demais, e aí as finanças são travadas. Então, ó Deus, alinha a boca desta pessoa, para que as finanças sejam liberadas em nome de Jesus. Alinha a boca desta pessoa, para que as finanças sejam liberadas em nome de Jesus. Pai, nós consagramos o dízimo e as ofertas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, só lembrando aqui, antes de impetrar a bênção, que esse sábado agora, desculpa avisar um pouco em cima da hora, porque nós fizemos uma agenda. Esses dias foi tão corrido, né, com a vinda do Jorgival, que a gente esqueceu de falar. Esse sábado agora temos discipulado de casais. Cadê os casais aí, né? Dizendo glória a Deus. O Enzo deu um glória a Deus ali, que ele está profetizando. Ô Senhor, ele fez assim, ó, glória a Deus, aquele olhinho olhando para cima assim, né? Manda varou, aleluia, né? Glória a Deus, amado. Discipulado de casal. Então você que é casal aí, casado, né? O João agora pode vir, hein, João? Ei, Amandinha agora pode participar, hein? A cara da Amanda lá diz, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, aleluia, né? Agora pode participar, vai apanhar, né? Tem uma estreia, né? Casalzinho que estreia tem um corredor polonês, né? Abençoado, que a gente consagra os irmãos. Vai dar para vir não, a gente vai lá, faz lá onde você estiver. Amém? Então, amados, discipulado de casais, né? As famílias têm precisado muito, principalmente os casais que têm sido bombardeados aí com esses sofismas e filosofias, filmes, né? Que têm mais enaltecido a separação do que a fidelidade, né? Então aqui o discipulado de casais, a gente morre de rir, a gente vê que todo mundo tem os mesmos problemas, né? Que não existe, o seu casamento não é o premiado de ter essas confusões, não. Fica tranquilo, os homens passam pelas mesmas coisas, as mulheres também, né? Então sábado 7h30 da noite você vem, traga casal de fora se quiser, né? Traga casal que você sabe às vezes está precisando de um alinhamento, uma palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Receba a bênção então. Lembrando que domingo é o dia dos pais, né? Nós vamos comemorar o dia dos pais. Então domingo nós vamos fazer algo muito diferente. Nós vamos fazer um piquenique no monte. No horário da escola dominical, de 9 às 10h30. Não vai passar disso não, para que você possa almoçar com seu papai, né? Se você tem seu pai aqui, você ir tranquilo, almoçar com seu pai, estar junto com ele, tá bom? Então de 9 a 10h30, nós vamos todo mundo, cada um vai levar um pão de queijo aí, leva café, leva biscoito, leva suco, amém? E nós vamos fazer um piquenique no monte, tá? Leva então suco, né, com gelo, vai preparado, amados, né? Não chega lá despreparadão não. Chega lá preparado, leva aí um pão de queijo, um negócio para todo mundo comer,
todo mundo junto, leva pano para estender lá, para as crianças assentar. Vão ser águia, vão pensar em todo mundo. Amém? Né? Senão só alguns levam, outros não. Não, seja águia, gente. Leva tudo, leva. Que você não tem filho, não, leva também. Né? Não tem, leva a fralda, não tem filho, leva para o outro, que às vezes vai precisar. Amém? Isso é crescer, isso é maturidade. Isso é maturidade. Né? Os meninão só chegam lá e comem. Aí não, está amarrado. Cresça, amadureça. Né? Seja você servo, discípulo, e não filhinho mimado, discípulo de Jesus. Glória a Deus. Né? Então nós vamos levar as coisas para comer, para tomar café, em nome de Jesus. Só não vale café diabetes. O resto pode levar. Tem que ser um cafezinho forte. Menos o da Chantal também não pode não, né, Chantal? Não pode não. Glória a Deus. Melhorou, né, Chantal? Aleluia. Fui lá, tomei um café lá forte, uma benção. Foi bem. Amados, receba então a bênção que é importante, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amados, quem ainda não recebeu o certificado de membro da igreja, você ainda que não é membro da igreja, eu quero conversar com você 5 minutinhos depois do culto aqui. Amém? Deus abençoe. Vão em paz e que você possa seguir Jesus, negando-se a si mesmo.